Gostei muito dele na época que ele teve no esporte. Era um cara apaixonado, amava o esporte tudinho. Vez ou outra dar entrevistas aí, né, falando do amor que ele tem ao time do esporte. Só que eu não sei que amor é esse. O cara bota uma ação dessa. Eu achei já até interessante, porque ninguém que bota uma ação contra o esporte perde. O pessoal do Tribunal de Justiça é tudo tricolor, náutico, deve ser, porque ninguém perde. E não é pouco dinheiro não, é 4 milhões, é 6 milhões, é 1,5 milhão, é 3. Aí chega uns abestalhados e fica falando que o esporte tá devendo, o esporte também, meu amigo. Que é o quê? Torcida rubro-negra! Vamos aí hoje pedir a vocês que continuem se inscrevendo, tocando o sininho nas notificações, né? Dando seus likes, que são muito importantes aqui para o nosso canal, tá? Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos que estão pertinentes ao esporte, né? Sem se esquecer, né, que a gente tem um compromisso com Fortaleza amanhã, no sábado. Então o que acontece? A gente vai falar de Everton Felipe, rodízio de Pepa, né, o scout do time, tá certo? Algumas questões referentes à rescisão de Pepa, a gente tá falando muito da saída dele, né? A gente vai falar também da chegada e da saída de jogadores no departamento médico, torcida jovem, do impacto que está causando os resultados dos jogos, tá certo? E também do reconhecimento facial, que é que ele pode contribuir positivamente, né, para o nosso querido Esporte Clube Recife, tá bom? Solta a vinheta, vixe! Torcida rubro-negra, vamos lá falar de Everton Felipe, que acabou de ganhar uma ação contra o esporte perdeu a ação. Ele havia colocado em virtude de uma situação que ocorreu com ele, de uma negligência médica. Ele fez uma cirurgia no período em que ele retorna ao esporte e foi comprovado que houve negligência médica realmente. O esporte, né, pode pagar de 4 milhões e 600 mil a 6 milhões, né? E a pequena possibilidade disso talvez reduzir para 3, mas a grande possibilidade é de que só aumente. Então a gente, mais uma vez, né, é pego de surpresa de forma negativa como um prodígio, né? Porque um jogador como o Everton Felipe, que quando ele saiu para São Paulo com o Diego Souza, depois foi para o Atlético Goianiense, né? Depois ficou aí na ilha, tava sem clube, pedindo para voltar, ainda foi pro Náutico, sabe de coisas. Esse cara foi e botou na justiça o clube que revelou ele pro futebol, né? Se é uma pessoa, se existe um jogador que tá absorvendo ou puxando ou agarrando com unhas e dentes tudo que o clube poderia dar de forma profissional a ele quando ele estava jogando e através de ações judiciais, é Everton Felipe. Gostei muito dele na época que ele teve no esporte. Era um cara apaixonado, amava o esporte tudinho. Vez ou outra dar entrevistas aí, né, falando do amor que ele tem ao time do esporte, né? Só que eu não sei que amor é esse. O cara bota uma ação dessa. E eu achei já até interessante, porque ninguém que bota uma ação contra o esporte perde. Eu acho que o juiz é tudo, o pessoal do Tribunal de Justiça é tudo tricolor, náutico, deve ser, porque ninguém perde. E não é pouco dinheiro não, é 4 milhões, é 6 milhões, é 1,5 milhão, é 3. É só nessa faixa aí. Aí chega uns abestalhados e fica falando que o esporte tá devendo, o esporte também, meu amigo. Que é o quê? Então assim, essa era a questão que a gente queria tratar. Ainda cabe recurso, né? O esporte pode recorrer da decisão do tribunal, né? Essa é a primeira instância. Mas, infelizmente ou felizmente, né, se você olhar para o lado de Everton Felipe, aconteceu isso aí, tá certo? Outra coisa que eu queria falar com vocês é a respeito do rodízio de Pepa. Rodízio de Pepa. Vê, era aquela polêmica toda, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Pernambucano na época. Ele não fez muito e quando fez foi de forma obrigada, né? Não, porque a gente precisa fazer rodízio e rodízio tá aí, departamento médico. Quando aconteceu o jogo com o Red Bull Bragantino, quando aconteceu o jogo com o Corinthians, departamento médico cheio, inclusive os dois laterais.
esquerdos. Cariús, Dalbert, né? Eu falei que eu ia falar não só do pessoal que está, mas quem está voltando. Aí está voltando o Dalbert, Cariús, e é uma grande probabilidade de Pablo voltar. E aí quem é que a gente não vai poder contar com Rivera para esse jogo com Fortaleza, porque ele levou o terceiro amarelo e está suspenso. Que é o outro efeito colateral. Uma reação super negativa em virtude a sobrecarga que Rivera vem tendo. O Sport sem lateral e Rivera fazendo cobertura de Chico, que não é lateral e está sendo colocado de forma improvisada, da zaga com Lucas Cunha, cobertura de João Silva. Então o cara vem praticamente levando a defesa nas costas. Só falta ele pegar o gol, ficar no lugar de Kaique França. E aí o que acontece? Aí quem vai para o departamento médico sentindo um desconforto na musculatura da coxa? Sérgio Oliveira. Isso aí, gente, olha, me desculpe. Quem quiser defender, que defenda. Cada um tem sua opinião, tem direito de dizer o que quer. Na minha vez eu vou dizer isso. Pipoqueiro. É um Hereda. Hereda não aguenta o final do jogo. A gente tem que ficar sofrendo com o Matheus Alexandre. Ele sai faltando 15, 10 minutos. Não aguenta terminar o jogo. Agora é o Sérgio Oliveira, que quando o Pepa foi pressionado, tá aí querendo se negar a jogar, inventando desconforto muscular. Só sendo mesmo. O cara tava bonzinho do jogo. Dentro do jogo fala, a gente não vê expressão de dor, merda nenhuma. Desculpa a expressão, mas é isso. Então assim, me desculpe mais uma infeliz decisão ou situação que se encontra no Sport, dentre muitas, né? Eu tava conversando hoje mesmo, né, com o Adriano, com o pessoal lá que a gente conversa muito a respeito das situações do Sport, e a gente fica tentando entender os porquês certas coisas estão acontecendo. Por exemplo, rescisão de Pepa. A gente fez uma comparação com a rescisão de Caixinha. Caixinha era o treinador do Santos até acho que 2 rodadas atrás. E o cara foi demitido, foi na CBF, e existe uma lei que ela obriga o clube a pagar o valor total da rescisão. Se o clube não conseguir fazer isso, ele não vai poder contratar um novo técnico. Então o que acontece? Na situação de Caixinha, o Santos está devendo a ele 15 milhões. Se o Sport demitir Pepa, são 8 milhões. Se Pepa entrar, que provavelmente é o que ele vai fazer, na justiça ou na CBF, aí o Sport vai ter que dar, se eu não me engano, a rescisão é de 8 milhões, vai ter que dar 8 milhões assim, ó. Toma lá da cá. E aí, meu filho, adeus contratações, viu? Porque a gente vai pegar dinheiro para contratar treinador de 1 milhão, como a gente tava falando aqui, de 1 milhão não, mas de 600 km. Vai tirar dinheiro da onde? Aí você fica naquela situação que os nossos avós falavam, né? Não é a moto do cabo dali do pastel. Vê só. Aí tu paga 8 milhões a um cara por um contrato que tu mesmo acertasse com ele. Aí estás aí nessa situação agora. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aí se sustentando o cara por um erro que tu cometeu. É um erro. Uma rescisão contratual de 8 milhões. O Sport tá ficando doido. Mas infelizmente, né? Aí você vê o scout do Sport. Sport 5 jogos, 1 ponto, 7 gols sofridos. Fez 3, lembrando que um dos 3 foi contra o jogador do Vasco, fez contra. Difícil. É uma situação extremamente difícil. Você pode ver, a gente muitas vezes faz aqui live rindo, brincando, né? A gente gosta de fazer a live se divertindo, é importante. Mas assim, os últimos vídeos, sério, velho, sempre sérios. Porque a gente se coloca, por exemplo, saiu a parcial de venda de ingressos para o jogo Fortaleza. Sabe quantas pessoas, quantos corajosos decidiram ir para o jogo do Sport com Fortaleza? Em torno de 9 mil pessoas. A gente tem direito, ver, no estádio foi liberado 26 mil espaços, né, para a torcida. O Sport pede aí 10%, aí fica com 22, outro time com 4 mil, um negócio assim, um pouco mais de 4 mil, aí tu bota 9, velho. Uma vergonha pro time da primeira divisão.
Aí aí o Fortaleza vai e descumpre um acordo que fizeram, né? Que queriam só torcida única, tanto no jogo daqui quanto no jogo de lá. Aí quer o percentual dele de ingresso. E vai ter. Isso é um acordo entre Sport e Fortaleza, não com a federação. Aí chega o pessoal e fala o seguinte: e agora? Aí eu vou dizer a vocês e agora. Vê só. Reflexo na arquibancada tá péssimo. Reflexo na arquibancada tá horrível. Aí chega a galera. Eu acho que isso é uma opinião controversa, mas a gente tem que trazer informação. Aí os caras pedem a torcida jovem de volta. Aí vamos avaliar, vamos levar em consideração que acredito que talvez estejamos precisando da torcida jovem. Ao caso do pastel do meu voto, fiz a entrega, votou. E ele veio com um amigão dele, 2 motos. É brincadeira, né? Mas vamos embora, deixa o cara do pastel pra lá. Aí tu tem um reconhecimento facial. Significa o quê? Antes, o que é que significa? Tá falando de torcida jovem, tá falando de reconhecimento facial. Vê só, se você tem um reconhecimento facial, é lógico que você identifica todas as pessoas que entram no estádio. Se tiver um marginal, esse cara vai ser identificado. Se uma dessas pessoas que foi pro jogo passou pelo reconhecimento facial, o que é que acontece? E ele fez agrediu, quebrou, um vandalismo, o que ele fizer de errado, ele é identificado. Então eu acredito que ele vai trazer sim a torcida jovem de volta. E mudou de nome, né? Agora não é mais torcida jovem do Sport, torcida jovem não sei o que, agora é maior do Nordeste. Deram a logo, deram um grau lá, tudinho. Mas é o que eu digo a vocês, a gente tá precisando de muita coisa. O Sport entrou, vamos usar uma palavra que no meu interior o pessoal fala muito. O Sport entrou desmantelado nessa primeira divisão. Extremamente desmantelado. O despreparo, a desorganização, a falta de competência. Eu estava falando com um amigo meu, com o Erasmo ali, ele disse: o que é que tá acontecendo? Entrega, não sei o que. Aí eu perguntei a eles: bicho, o que é que a gente precisa para pontuar? Vencer. Massa. Para vencer a gente precisa de quê? Não, que os caras corram, precisa de gol, cara. Aí ele até disse: não, realmente, Barleta, várias bolas na trave. Você quer fazer um tira-tema do esporte? Um tira-tema. Quer saber se o time joga ou não joga? Quer saber como a coisa tá funcionando lá dentro? Contrata um cara novo para treinador. Agora um cara bom, um cara de qualidade. Contrata esse cara e dá esses jogadores para ver o que ele faz. Agora um cara bom, velho. Um cara bom, um cara que faça a diferença na beira do gramado. Se esse elenco não presta, ele vai chegar na sala de Yuri Ramão e vai dizer poucas e boas a eles. Meu irmão, tu é cego. Quem é esse cara que tava aqui, que assinou embaixo as contratações que tu fizesse aí? Ou tu tá ganhando alguma coisa por baixo, porque, pelo amor de Deus, você tá com um grupo desse na primeira divisão. Porque assim, minha opinião a respeito do futebol de Matheus Alexandre não mudou, de Johan não mudou, de Carlos Alberto, de Dalbert, de Antônio Carlos, entendeu? De Duqueiroz eu mudei, agora de Arthur Souza não. Você veja, sabe quem fez os gols do Sport? O cara do Vasco contra Barleta, meia esquerda, e Sérgio Oliveira, que é um segundo volante, um meia avançado, não sei. Aí a gente tem Paciência, Arthur Souza e Pablo na primeira divisão. Eu não digo nem tanto Pablo, o cara se esforça, tenta fazer pivô, o cara tenta fazer jogada, o cara tenta cava falta, tá brigando só. Aí tu tem Paciência, com aqueles cachinhos dourados dele, andando na praia de Boa Viagem. Então assim, aí tu traz Arthur Souza. Meu irmão, pelo amor de Deus, eu gostaria de não precisar falar desse cara, porque é um profissional que ele não é profissional. Eu acho que eu não queria ele, nem no meu sub-20 eu não queria Arthur Souza. Não queria. Porque, meu irmão, porra, eu vou botar um cara desse. O cara não gera temor a sistema defensivo nenhum. Então, o que é que eu vou dizer de um cara desse? Não tenho o que dizer, João. Não tenho o que dizer. Aí, gente, eu queria que vocês entendessem, né? A gente fez um levantamento aí de algumas informações, tá? E aí a gente viu também que outros canais trouxeram, né? A gente acompanha também. Mas é isso aí, gente. Não criem muitas expectativas no jogo Sport Fortaleza. A
A gente precisa colocar Atencio para jogar, né? Eu espero que ele... Irmão, ele tá... Ou se eu fosse esse cara, eu tava arretado com ele. Ele não tira o cara do banco. O cara, ele não dá minutagem de momento algum ao cara. Então assim, às vezes é por quê? Porque acha que vai queimar Sérgio Oliveira, acha que vai queimar alguém. Então pra que tu deixou contratar o cara, bicho? Entendeu? Aí a gente fica nessa, sem saber o que fazer, sem saber como entender isso. A gente vai ficando por aqui. Um abraço a todo mundo. Peço a vocês que continuem dando like, acionando o sininho de notificações, tá certo? E continue se inscrevendo no canal, beleza?